Boa noite a todos, senhores vereadores, senhora vereadora. Dando início à nossa sessão ordinária, eu solicito que a senhora primeira secretária faça uma chamada regimental para verificação de quórum. Câmara Municipal de Guaiçara, lista de presenças, 16ª legislatura, 4ª sessão ordinária, data 29/3/2021. Arlindo Pita Júnior. Cíntia, presente. Edson Almeida dos Santos. Presente. Elis Cordeiro da Silva. Presente. Lucas Christian Fernandes. Luciano Aparecido da Silva. Presente. Ronald Adriano Rodrigues. Presente. Victor Batista Ferreira da Silva. Presente. Wellington Lousada. Presente. Senhor presidente, 7 presentes na noite de hoje. Então, havendo o quórum legal, declaro por iniciada a presente sessão ordinária, desejando a todos uma boa noite, a todos que nos assistem, aos nobres pares. Dando início à nossa sessão ordinária, nós temos a ata da terceira sessão ordinária realizada no último dia 1º/3/2021, a qual esteve à disposição na secretaria dessa casa para quaisquer emendas ou retificação. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto a referida em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Sendo assim, fica aprovada a referida ata. Nós temos também a ata da primeira sessão extraordinária realizada em 17/3/2021, a qual esteve à disposição na secretaria dessa casa para quaisquer emendas ou retificação. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto a referida em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado a referida. Vereador Lucas Fernandes entrando agora, só confirma para mim se me ouve. Sim, senhor presidente. Travou na hora da chamada, por isso que eu não respondi a senhora secretária. Solicito a senhora primeira secretária que faça uma nova chamada regimental para verificação de quórum, por favor. Sim, senhor presidente. 4ª sessão ordinária da data do dia 29/3/2021. Arlindo Pita Júnior. Ausente. Cíntia, presente. Edson Almeida dos Santos. Presente. Elis Cordeiro da Silva. Presente. Lucas Christian Fernandes. Presente. Luciano Aparecido da Silva. Presente. Ronald Adriano Rodrigues. Presente. Victor Batista Ferreira Silva. Presente. Wellington Lousada Pereira. Presente. Senhor presidente, agora eu conto 8 presentes. Então, declaro por reiniciada a presente sessão ordinária. Já como matéria de expediente, nós temos o projeto de lei número 23 de 2021, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Lucas Christian Fernandes, que dispõe sobre a obrigatoriedade e regulamentação, a colocação de placas informativas em todas as obras públicas realizadas no município de Guaiçara. Senhor segundo secretário, para a leitura do projeto, por favor. Projeto de lei número 23 de 2021, de autoria dos vereadores Arlindo Pita Júnior, Lucas Christian Fernandes e Luciano Aparecido da Silva. Dispõe sobre a obrigatoriedade e regulamenta a colocação de placas informativas em todas as obras públicas realizadas no município de Guaiçara. Artigo 1º. Todas as obras públicas realizadas pelo município de Guaiçara deverão ter pelo menos uma placa por rua de abrangência da obra, contendo as seguintes informações:
Primeiro, regime de contratação da obra. Segundo, data de início e término da obra. Terceiro, nome, endereço e número de inscrição da empresa executora da obra, inclusive nome do proprietário abaixo do nome da empresa. Quarto, valor inicial do contrato, valores agregados no decorrer da realização da obra e o valor da BDI, benefícios e despesas indiretas. 5, número do processo administrativo do procedimento licitatório e do contrato administrativo. 6, nome completo, número da inscrição do CREA e número do ART, anotação de responsabilidade técnica do engenheiro responsável pela fiscalização da obra. 6, dotação orçamentária, origem de recursos e secretaria gestora dos recursos. Artigo 2º. As obrigações constantes nesta lei deverão ser expressas no edital de licitação e exigidas como forma de cumprimento do contrato. Parágrafo único. Eventuais custos decorrentes do cumprimento da presente lei correrão por conta da empresa privada responsável pela obra. Artigo 3º. O descumprimento total ou parcial do disposto na presente lei levará o infrator a responder administrativamente perante o órgão público contratante. Poderão ser multados 5% até 10% do valor contratado. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta da dotação orçamentária próprias, suplementadas se necessário. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogadas o dispositivo em contrário. Sala das Sessões, Presidente Bono Taquei, Guaiçara, 5 de março de 2021. Assina Arlindo Pita Júnior, Lucas Cristian Fernandes e Luciana Aparecida Silva. A justificativa. Só o projeto, vereador. Muito obrigado. Ok, lido. Consulto o plenário sobre a possibilidade do objeto se tornar objeto de deliberação. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto o referido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Fica, então, considerado. Nós temos o projeto de lei número 24 de 2021 do Poder Executivo, que institui a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, Lei Berenice Piana. Projeto um pouco extenso. Gostaria de consultar os nobres pares só para fazer somente a leitura da mensagem. Alguma objeção? Sendo assim, senhora primeira secretária, para a leitura somente da mensagem, por favor. Mensagem número 16 de 2021. Senhor presidente e demais vereadores, vereadoras, apresento aos meus nobres colegas desta Casa Legislativa o projeto de lei que reconhece o transtorno de espectro autista, TEA, como pessoa com deficiência em nossa cidade. O presente projeto de lei visa propor diretrizes para o poder público municipal se orientar na formulação e na realização de uma política voltada para o atendimento das pessoas com transtorno de aspecto autista, TEA. Autismo é um transtorno do desenvolvimento caracterizado por atrasos em campos como fala, a linguagem, dificuldade na interação social e pela presença de comportamentos ou interesses repetitivos. O aspecto autista varia em graus de intensidade. Estas graduações vão desde pessoas com intenso grau de comprometimento e necessitam de apoio especializado durante a vida. Até pessoas com graus leves, que conseguem trabalhar, estudar e se socializar, o autismo pode vir associado a comorbidade, como os transtornos de ansiedade, epilepsia, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, que é o TDAH, e o transtorno desafiador opositor, TOT.
Nota-se que, até o momento, não existe uma política pública dirigida para tão grave problema social. A presente propositura pretende não só chamar a atenção para a questão, como também propor diretrizes concretas para guiar o poder público na formulação e na realização de políticas públicas para as pessoas com TEA. Sem dúvida, um dos segmentos mais carentes dos cuidados especializados em nosso município. Face ao exposto, apresentamos este projeto de lei na certeza que sua aprovação pelos nobres vereadores desta Casa Legislativa. Guaiçara, 8 de março de 2021, Prefeito Municipal, Bruno Floriano de Oliveira. Consulto o plenário sobre a possibilidade do objeto se tornar objeto de deliberação. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto o referido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica, então, considerado. Nós temos o projeto de lei número 26 de 2021 do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Centro Educacional Multidisciplinar de Guaiçara e de outras providências. Projeto também um pouco extenso, eu gostaria de consultar os nobres pares da possibilidade da leitura somente da mensagem. Alguma objeção? Sendo assim, senhor segundo secretário, para a leitura da mensagem, por favor. Mensagem número 18 de 2021. Senhor presidente, nobres edis, justifica-se a presente propositura na necessidade de constituição do Centro Educacional Multidisciplinar Construindo Sonhos de Guaiçara, com a finalidade específica de apoiar os programas, projetos e ações de atendimento nas áreas da educação e de inclusão social no município de Guaiçara, direcionadas para crianças da rede municipal de ensino que apresentem dificuldades ou problemas que interfiram no processo de aprendizagem e de desenvolvimento pedagógico. O presente projeto de lei se alinha diretamente com as diretrizes, normas e políticas públicas de auxílio voltadas ao atendimento da criança com dificuldades ou distúrbios no processo de aprendizagem, com o filtro de difundir a inclusão social e o aperfeiçoamento pessoal dos alunos. Diante do exposto, apresento para avaliação, análise e aprovação de Vossas Excelências o presente projeto de lei. Guaiçara, 8 de março de 2021. Bruno Floriano de Oliveira, Prefeito Municipal. Eu consulto os nobres pares sobre a possibilidade do projeto tornar objeto de deliberação. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto o referido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica, então, considerado. Chico, eu queria só fazer uma ressalva em relação a esse projeto. Posso? Sim, a palavra está livre. Eu queria parabenizar primeiramente o senhor prefeito por esse projeto, porque esse projeto, na verdade, também foi uma bandeira da minha campanha, tá? Não sei se vocês sabem, eu trabalho com espectro autismo, com TEA, TDAH, TOD, em promissão. Eu trabalho com crianças com necessidades especiais no Centro Multidisciplinar Pequeno Príncipe, de promissão. E, na verdade, esse projeto é igual ao de promissão, que, na verdade, eu também tinha esse sonho, e já que o seu prefeito já encaminhou, eu parabenizo ele por essa iniciativa. Vamos torcer para que dê certo, porque o de promissão vai muito bem, e Guaiçara merece. Eu acho que é um projeto válido, onde as crianças do município precisam ter essa inclusão nas escolas municipais, porque quando eu fiz minha campanha, eu percorri muitos bairros e constatei que tinha muita criança mesmo com TEA, TDAH, TOD, que não estavam nem matriculadas nas escolas do município. Estavam na PAI em Lins, ou não estavam em lugar nenhum. Então, eu parabenizo e
estou muito feliz com esse projeto. Dito. Nós temos também o projeto de lei número 27/2021, do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, instituindo o Fundo Municipal do Meio Ambiente e de outras providências. Por se tratar também de um projeto um pouco extenso, eu consulto o plenário sobre a possibilidade da dispensa do projeto e somente a leitura da mensagem. Alguma objeção? Sendo assim, senhora primeira secretária, para a leitura da mensagem. Mensagem 018 de 2021. Senhor presidente, nobres edis, justifica-se tal propositura na necessidade de autorização legislativa para a aprovação do projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CODEMA. Institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente e das outras providências. A urgência na tramitação e aprovação da presente propositura se dá pela necessidade de cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Programa Municipal Verde Azul, PMVA, que tem o condão de estimular e auxiliar os municípios na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo. Certo de contarmos com a valiosa atenção dos ilustres vereadores que integram esta respectiva Casa de Leis, renovamos a Vossa Excelência nossas congratulações e protestos de eleva estima e distinto apreço. Guaiçara, 16 de março de 2021, Bruno Floriano de Oliveira, Prefeito Municipal. Eu consulto os nobres pares na possibilidade do projeto se tornar objeto de deliberação. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto o referido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Sendo assim, fica considerado o referido projeto. Nós temos o projeto de lei número 28 de 2021, do Poder Legislativo, de autoria dos vereadores Wellington Lousado Pereira e Edson Almeida da Silva, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Legião Mirim de Promissão. Senhor segundo secretário, para a leitura do projeto. Por favor. Projeto de lei número 28 de 2021. Autoria dos vereadores Wellington Lousado Pereira e Edson Almeida dos Santos. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Legião Mirim de Promissão. A Câmara Municipal de Guaiçara promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Legião Mirim de Promissão para fins de inserção dos adolescentes residentes em Guaiçara no mercado de trabalho. Artigo 2. A formalização do convênio e forma de operação do mesmo será regulada por norma a ser editada pelo Poder Executivo. Artigo 3º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Guaiçara, 29 de março de 2021. Assina Wellington Lousado Pereira e Edson Almeida dos Santos. Consulto os nobres pares na possibilidade do referido projeto tornar objeto de deliberação. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto o referido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Sendo assim, fica então considerado o referido. Nós temos o projeto de lei número 29 de 2021 do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do CASTES, Fundeb, atendendo às determinações legais constituídas na Lei Federal de número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Projeto também um pouco extenso,
Eu consulto os nobres pares sobre a possibilidade de fazermos a leitura somente da mensagem. Alguma objeção? Sendo assim, senhora primeira secretária, a leitura da mensagem, por favor. Senhor presidente, qual projeto que é que não está em minhas mãos? 29. Ah, tá. Mas eu não tenho a mensagem aqui, só tenho o projeto. Posso ler ele todo? Só um momento. O senhor segundo secretário, tem mensagem? Achei já, achei. Está na primeira página, está aqui. Tá ok. Só a leitura da mensagem, por favor, vereadora. Mensagem 19 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente e vereadores, temos a honra de encaminhar aos nobres edis o presente projeto de lei que dispõe sobre a criação do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização Profissionais da Educação, Conselho CASFES-Fundep, atendendo a determinações legais contidas na Lei Federal, número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, na forma que especifica, conforme se depreende a proposição em tela, visa solicitar autorização do Poder Legislativo para que seja revogada a Lei Municipal número 2004, de 20 de março de 2007, a qual regulamenta a criação do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, Conselho do CASC-Fundep. Esclarecemos que a medida se faz necessária para atender à nova legislação que rege o Fundes. Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Sendo que, em relação à composição do Conselho, a mesma necessita ser regularizada até 31 de março de 2021, razão pela qual se faz necessário a votação em regime de urgência, o qual solicitamos neste momento. Assim, considerando o relevante interesse público da matéria, esperando contar com o apoio e o respaldo dessa egrégia Casa de Leis, solicitando que seja o mesmo submetido à apreciação e consequente aprovação, reiterando as vossas excelências protestos de elevada estima e consideração. Guaiçara, 25 de março de 2021, Prefeito Municipal, Bruno Floriano de Oliveira. Eu consulto os nobres pares sobre a possibilidade do referido projeto tornar objeto de deliberação. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Sendo assim, fica considerado. Vou colocar agora o pedido de urgência na tramitação e votação do referido. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Sendo assim, fica aprovado o pedido de urgência na tramitação e votação do referido. Nós temos o projeto de emenda aditiva número 1 de 2021, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Wellington Lousado Pereira, que acrescenta parágrafo único no artigo 1º do projeto de lei complementar número 2 de 2021. Senhor segundo secretário, para a leitura do projeto. Projeto de emenda aditiva número 1 de 2021, de autoria do vereador Wellington Lousado Pereira. Acrescenta parágrafo único no artigo 1º do projeto de lei complementar número 2 de 2021. A Câmara Municipal de Guaiçara promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica incluída os parágrafos 1º e 2º no artigo 1º do projeto de lei complementar
número 2 de 2021, com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 1º. Caberá ao contribuinte que pleitear a isenção prevista no CAPT apresentar documentação que comprove a queda de faturamento que justifique a isenção, cabendo à administração, mediante avaliação, conceder ou não a isenção. O contribuinte deverá comprovar que as atividades da empresa se iniciaram antes de 20 de março de 2020. Câmara Municipal de Guaiçara, 26 de março de 2021. Wellington Lousada Pereira. Consulto os nobres pares sobre a possibilidade do referido se tornar objeto de deliberação. A palavra está livre. Presidente, antes de se tornar um projeto de deliberação, eu queria entender um pouco mais, porque aqui fala, nesse projeto, que os pequenos, no caso são os MEIs, né? É isso? Eles têm que comprovar se caiu a renda deles. E como eles irão comprovar isso se, na verdade, o que vem de sorvete, o que vem de pastel, o que vem de lanche, eles não oferecem nota fiscal. Ele tem a nota do que ele comprou, do produto que ele adquiriu para a empresa dele, para a empresa para trabalhar. Mas quanto saiu aquele mês de venda, quando ele vendeu, quanto ele deixou de vender, isso ele não tem como controle, nem como mostrar fisicamente para a prefeitura, para a administração. Como é que seria isso? Só um momento, vereador. Estou pegando aqui o projeto original. Senhor presidente. Pois não? Posso usar a palavra? Palavra ao vereador Elias. Senhor presidente, eu também fiquei um pouco na dúvida, né? Mas agora, como a Cíntia pronunciou aí, eu vejo de outra forma, né? As pessoas que vão declarar são as pessoas que declaram imposto para o município também, não é? Que arrecada a renda, né? Não estou dizendo assim que a pessoa informal, o vendedor de picolé, o outro vendedor de pastel, essa lei vai de encontro com aqueles que ele emite a nota para arrecadação municipal, não é isso? Bom, vereador, se ele não emite nota, ele não tem despesa com o município. Então, mas é a mesma coisa... Aqui, no caso aqui, é para aqueles que recolhem algum tributo para o município. Para ele recolher algum tributo, ele tem que comprovar a sua atividade. E nesse caso aí, ele não tem como comprovar. É que o projeto em si, que é de autoria do vereador Lucas Fernandes, ele fala aqui ainda que fique isento de recolhimentos e parcela anuais do ISQQ todos os contribuintes atingidos pelo fechamento de seu comércio ou proibidos de exercer suas atividades laborais em razão de decreto de calamidade pública e legislação local específica, enquanto perdurarem seus efeitos. Agora, no meu ver, o projeto do vereador é de extrema cabível, só que o meu ver é da seguinte maneira: precisa de alguns critérios para regulamentar essa isenção. Você pensa bem, vamos falar aí das construções das empresas que estão aí no nosso município. Você tem uma ideia aí que nem, vamos falar aí, da fertilizante lá, se eu não me engano, no mês passado recolheu em torno de R$130 mil de ISQQ para o município. Esse projeto, do jeito que está, no meu ver, essa empresa também tem o direito da isenção. Então, a intenção deste projeto, dessa emenda, é simplesmente regulamentar um pouco mais com relação ao projeto do vereador Lucas. Não é de barrar de forma alguma, e sim de regulamentar por conta dessas empresas que não sofreu impacto. Então, é só nesse sentido. Senhor presidente, vamos dar a palavra? Vereador Lucas. Só uma observação: o projeto não é de autoria do vereador Lucas, e sim do vereador Lucas, do vereador Luciano, vereadora Cíntia, vereador Vitor, vereador Juninho. O projeto ele é bem simples até. O projeto ele fala dos negócios que ficaram fechados, e não os abertos com a queda de faturamento. Porque, assim, no próprio projeto fala que esse próprio controle tem que ser do executivo. E entendi a emenda que o senhor quis fazer no projeto, só que aí a gente estaria até tentando fazer a função do executivo. Então,
como a gente possui a função de legislar nas causas da cidade, cada um com as suas obrigações. Então, a nossa intenção dos vereadores foi ajudar esses pagadores de impostos, e quem tem que operacionalizar isso é o executivo. E está claro isso no projeto. Senhor presidente. Pois não, vereador Elias. Qual foi o parecer jurídico? Foi favorável isso aí? Não, está colhendo a emenda ainda. Não é nem emenda, está propondo a emenda. Se acolher, depois vai para as comissões, vai para o jurídico, para dar parecer. Não é que, vamos dizer assim, a emenda vai ser aprovada, entendeu? Ela só vai ser incorporada. Correto, entendi. Certo? Senhor presidente, eu acho que essa emenda ela teria que ser mais esclarecida. Como eu te falei anteriormente, eu falo assim, não vou citar nomes de estabelecimentos, mas a gente tem vários trailers na praças, várias sorveterias, que elas não ficaram fechadas, mas trabalhavam como delivery, né? E na pandemia. E isso acarretou perca e também muita gente não ganhou. Como se mês passado vendeu 20 lanches, 20 sorvete, esse mês vendeu 10. Só que dessa forma que está falando aqui nesse projeto, nessa emenda, não tem como eles comprovarem. Isso que eu estou querendo deixar claro, que infelizmente eles saíram prejudicados, que não tem como eles comprovarem que eles venderam menos. Eu entendo que as firmas também, né, tiveram o seu faturamento diminuído, alterado devido à pandemia. Mas os MEIs, né, que pagam seus impostos, eles não têm como comprovar, porque eles vendem o lanche, vendem o sorvete, vendem outra coisa e não emite nota fiscal. Então, eles não têm como comprovar. Isso eu queria deixar claro, porque eu acho que está faltando, assim, a gente está só dando uma ajustada nesse requerimento. Senhor presidente, isso aí tem que estudar melhor, sabe por quê? Porque, no geral, todos nós estamos sofrendo com a pandemia, né? E tem pessoas que não estão podendo nem comprar o remédio, por assim, nós vai ter que ausentar o pagamento de água também. Eu acho que isso aí tem que estudar melhor. Tem que ser muito é um projeto, o vereador, no meu ver, que é bastante complexo. E eu acho que também deveria, aí, por parte dos nobres pares, também sugerir também as emendas nesse sentido, para quê? Para que não fique aberto somente na mão do executivo, para ele, sim, determinar se essa empresa sofreu ou não. Então, a intenção, acho que de todos aí, é acolher todo mundo. A minha intenção foi nesse sentido, dessa emenda. Com relação às autorias, vereador Lucas, o senhor me desculpa, porque não se trata do projeto até então que a gente estava discutindo. Eu só citei a relação do projeto porque veio aqui em minha mão e eu li só meio por cima para não, vamos dizer assim, amarrar a sessão um pouco mais. Quanto aos nobres pares que fazem parte do referido projeto, realmente não é de autoria somente do vereador Lucas, e sim do Arlindo Pita, do Vitor, da Cíntia e do Luciano. Então, não é essa questão de encobertar ninguém, pelo que eu entendi por parte do nobre vereador. A palavra continua livre. Sendo assim, eu consulto os nobres pares sobre a possibilidade da referida emenda tornar objeto de deliberação. A palavra está livre. Ninguém mais se manifestando, eu submeto a referida em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Fica, então, considerada. Não havendo mais projetos a ser deliberado, passaremos para as leituras das proposituras. Nós temos a moção número 15 de 2021. Senhora primeira secretária, para a leitura da mesma. Moção 15 de 2021. Senhor presidente, senhor vereadores, as palavras dizem pouco.
por mais que tente retratar sentimentos e emoções, jamais serão fiéis àquilo que vibra em nosso interior, e no momento em que a vontade de Deus supera, mais uma vez, a vontade dos homens, e leva para a morada eterna um de seus filhos queridos, resta a nós que ficamos o consolo de avaliarmos a vida que se foi reconhecendo o seu valor durante sua trajetória entre os humanos e nos inspirarmos nos seus exemplos. O querido amigo João Pereira Martins, carinhosamente conhecido como João Leiteiro, infelizmente deixou nosso convívio no dia de ontem, na verdade, no dia 8 de março, aos 79 anos de idade. A imagem do senhor João Leiteiro, passando pelas ruas de nossa cidade, com sua carroça, fazendo a entrega dos seus deliciosos e saudáveis leites in natura, ficará indelevelmente marcado na memória de todos nós guaiçarenses, que tivemos o prazer de conhecê-lo e de desfrutar de sua agradável convivência, que deixou plantada a bela semente do seu exemplo de vida. Infelizmente, a idade e problemas de saúde isolaram o amigo do convívio da comunidade, o que, porém, não fez cair no esquecimento do seu valor de cidadão, de amigo, de pai, de família, de avô e bisavô. Cultivou sólidas amizades, fez estimados e respeitados, marcou sua passagem por Guaiçara através de décadas de uma conduta admirável. Através da presente moção, prestamos nossas homenagens de respeito, de reconhecimento e admiração ao amigo, ao cidadão exemplar, propondo, ouvidodouro plenário, que seja registrada em ata e enviada às famílias através do seu filho, José Bento Pereira Martins, as condolências da Câmara Municipal de Guaiçara pelo passamento do estimado guaiçarense, associando a dor dos familiares ao nosso profundo pesar pela perda de um companheiro de amor à cidade. Conforta-nos e há de confortar os familiares a certeza que na casa do Pai há muitas moradas, e que ele acolhe seu filho na vida de luz verdadeira. Sala de sessão, presidente Gondo Takei, Guaiçara, 9 de março de 2021. Vereador Edson Almeida dos Santos e vereador Ronald Adriano Rodrigues. Com a palavra aos autores da moção. Dispensa, senhor presidente. Dispensa, senhor presidente. Autores dispensando, a palavra está livre aos demais pares. Presidente, eu pedi ao nobre vereador se eu podia subscrever. Com certeza, nobre vereador. Liberado para todos os vereadores. E para a senhora vereadora. Fica autorizado, então, para quem desejar subscrever a referida moção. Fica aberto a todos. A palavra continua livre com relação à referida moção. Ninguém mais se manifestando, eu submeto a referida em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica, então, aprovada. Nós temos a moção número 16 de 2021. Senhor segundo secretário para a leitura da mesma. Moção 16 de 2021, senhor presidente, senhores vereadores. Nunca nos acostumaremos com a morte de um ente querido. Não há nenhuma dor que se compare à perda de um pai, de um marido querido. Não há nada que repare o sofrimento de ver quem amamos partir, principalmente um jovem senhor de 44 anos de idade chamado Luciano Calçavari, cujo brilho no olhar e o encanto do sorriso jamais será esquecido. Quando um jovem parte deste mundo, o céu ganha mais um anjo, e firmamente mais uma estrela. É difícil saber que este alguém se foi para sempre, ainda mais um jovem senhor no auge de sua vida pessoal, profissional e familiar. Não há palavra que ajudem a aceitar melhor este momento. A única solução é chorar, lamentar,
deixar que o tempo ajude a amenizar o sofrimento. Essa ausência não se supera facilmente. Aliás, nunca se supera de forma alguma. Mas a verdade é que fé, talvez a dor fique menor. Talvez a dor e a tristeza se deixem vencer pela esperança. O importante é acreditar que em algum lugar o Luciano estará em paz. Luciano, assim como milhares de outros, podem ser considerados os mártires do século XXI, que tombaram prematuramente, vítimas desse vírus infeliz. Sentimos muito essa perda e acreditem que a dor de vossa família é sentida por todos nós, seus amigos e conhecidos. No momento em que o Luciano passa para o outro lado da vida, nós ficamos aqui na outra margem, solidários aos sentimentos de seus familiares, registrando, através da presente moção, o profundo pesar desse legislativo pelo infausto acontecimento. Propomos que cópias da presente propositura sejam encaminhadas à sua esposa e filha, bem como aos demais familiares. Sala das Sessões, Presidente Gondo, Taquei, Guaiçara, 16 de março de 2021. Lucas Cristian Fernandes e Edson Almeida dos Santos. Com a palavra aos autores da moção. Dispenso, senhor presidente. Autores dispensando, a palavra está livre aos demais pares. Eu queria subscrever também, senhor presidente, se eu permitir. Autorizado. Essa moção. Fica autorizado, então, para quem desejar subscrever. A palavra continua livre. Senhor presidente, eu gostaria de subscrever. Eu também, senhor presidente. Fica aberto a todos os novos pares. Eu também. Sendo assim, eu submeto a referida em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Desculpa. Os favoráveis se manifestam. Sendo assim, eu submeto a referida. Desculpa, tá, gente? Sendo assim, eu submeto a referida em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica, então, aprovada. Nós temos a moção número 17, 2021. Senhora primeira secretária para a leitura da mesma. Moção número 17 de 2021. Senhor presidente, senhor vereadores, a morte leva as melhores pessoas para longe, mas não tem o poder de tirar as memórias e os sentimentos de dentro de nós. A dor pode nos fazer sentir impotentes, mas honrar a vida de uma pessoa querida, falecida, pode começar a diminuir a agonia da sua morte, pois nos dá a oportunidade de consertar nas coisas boas, bonitas e felizes que com ela compartilhamos. Lígia Raquel foi prematuramente chamada para a morada celeste. Sua morte, tão repentina e tão sofrida, enluta não somente os familiares e amigos, mas toda a comunidade guaiçarense, que lamenta a perda de uma cidadã no auge da sua vida pessoal e familiar, exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Sua ausência deixa desconsolados seus familiares, amigos e conhecidos, mas nos deixa seu belo exemplo de vida como filha muito amada, como mãe carinhosa, esposa dedicada, uma cidadã de bem, que deixa admiráveis exemplos de companheirismo, de amizade, de vida honesta no lar e na comunidade. Ao amigo e vereador Arlindo Pita Júnior e sua esposa Eva, a todos os seus familiares, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara Municipal não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogamos a Deus que traga o conforto aos corações dos enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que a Lígia Raquel
descanse em paz. Ante a tristeza que deixa tão lamentável perda, propõe à mesa, ouvido o douto plenário, que seja consignada em ata a presente moção, externando sentidas condolências da Câmara Municipal de Guaiçara, enviando cópia da mesma a todos os seus familiares. Sala de Sessões, Presidente Gondo Takei, Guaiçara, 26 de março de 2021. A palavra está livre com relação à referida moção. Gostaria só de comentar, né, uma perca grande, um amigo Juninho aí, perder a filha, é muito triste. E acho que essa casa não poderia deixar de saudar, de parabenizar a passagem da Lígia aqui no mundo que vivemos, né? E uma palavra de conforto ao vereador Juninho, aos seus familiares, em especial a sua esposa, que mãe é mãe, né, como diz o ditado, e sem dúvida uma grande perda. E pedir a Deus que Deus dê o suporte a todos os familiares, que se reestruturem novamente. Não é fácil, não é do dia para a noite, mas, enfim, que Deus possa acolhê-los aí de uma maneira diferenciada, vamos dizer assim. Coloco a referida moção em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica, então, aprovada a referida moção. Não havendo mais moção, passaremos para as leituras dos requerimentos. Temos o requerimento número 25 de 2021. Senhor segundo secretário, para a leitura do mesmo, por favor. Requerimento número 25 de 2021. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Considerando em nossa municipalidade a existência da antiga estação de trem NOB, localizada no bairro Mangue Seco, considerando que a antiga estação de trem se encontra em ruínas e abandonada há vários anos, considerando que, além do aspecto negativo e a falta de segurança que o local transmite, requer-se à mesa ouvido o douto plenário que o senhor prefeito municipal informe a esta entidade se há algum projeto futuro para a antiga estação de trem, ou ainda, através de seu departamento jurídico, requeira junto à União ou DENIT a cessão de uso ou posse, ou que ainda solicite a reforma ou restauração ao órgão ou empresa responsável. Sala de Sessões Gondo Takei, Guaiçara, 10 de março de 2021, Edson Almeida dos Santos e Arlindo Pita Júnior. Eu peço desculpa novamente aos nobres pares, eu não me atentei com relação ao requerimento, por ser de autoria também do vereador Arlindo Pita Júnior, onde o mesmo se faz presente, portanto, o mesmo não poderia ser deliberado de acordo com o nosso regimento. Porém, o plenário é soberano a acatar, tomar qualquer decisão. Por isso, eu consulto os nobres pares na possibilidade da gente acatar o referido projeto. Alguma objeção? Sendo assim, então, eu coloco o referido requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica, então, aprovado o referido requerimento. Nós temos o requerimento número 26 de 2021. Senhora primeira secretária, para a leitura do mesmo. Requerimento 26 de 2021. Senhor presidente, senhor vereadores, considerando que o município de Guaiçara recebeu no último ano recursos através do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, Covid-19, requer-se à mesa, ouvido douto plenário, que o senhor prefeito municipal informe
quanto ao município recebeu de convênio federal e suas descrições para os gastos com a Covid-19. E quanto o município recebeu de convênio estadual e suas descrições para os gastos com a Covid-19. Sala de Sessões, Prefeito Gondo Taquei, Guaiçara, 24 de março de 2021, vereador Lucas Christian Fernandes. Com a palavra ao autor do requerimento. Boa noite a todos, vereadores. Este é um requerimento bem simples. É apenas para o Poder Executivo dar a transparência aos recursos recebidos dos convênios estaduais e federal para a população de Guaiçara. Houve muito se dizer no portal que está no portal da transparência, só que não, se a gente procura no portal da transparência e no portal do Covid, e a informação é muito confusa. Então, esse requerimento é justamente para isso, para a gente dar transparência e prestar contas à população, que é o nosso trabalho. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Eu gostaria de pedir autorização para o nobre vereador Lucas, se eu posso subscrever também esse requerimento. Claro, senhora vereadora, será um prazer. Então, eu gostaria de subscrever. A palavra continua livre com relação ao requerimento do vereador Lucas. Ô, Lucas, posso me inscrever também? Claro, aberto a todos. Obrigado. Ninguém mais se manifestando, eu submeto o referido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica, então, aprovado o requerimento do vereador Lucas. Nós temos o requerimento número 27 de 2020. Senhor segundo secretário, para a leitura do mesmo. Requerimento 27 de 2020, 21, né? Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, considerando que as questões ambientais são de suma importância para a vida da população, considerando que a expansão das cidades traz benefícios à população, mas também acarreta uma série de problemas relacionados à infraestrutura e meio ambiente, considerando que o projeto de lei número 43 de 2020, apesar de visar tão somente o prolongamento da Avenida Paulo Xavier Ribeiro, sabe-se que, com isso, possibilitará a expansão da cidade através de novos loteamentos. Requer-se à mesa, ouvido o douto plenário, que oficie o senhor prefeito municipal para que este informe a esta edilidade se há um impacto ambiental relacionado a este prolongamento da via e se existe, que envie cópia a essa Casa de Leis. Sala das Sessões, prefeito Gondo Taquei, Guaiçara, 26 de março de 2021. Célia Regine de Freitas Maitã e Victor Pereira Silva. Com a palavra aos autores do requerimento. Senhor presidente, boa noite a todos novamente. Eu queria que esse projeto fosse só voltado para essa Casa de Lei para aprovação a hora que o prefeito nos informasse dos impactos ambientais que esse projeto pode vir causar. Aí sim, eu acho que a comissão tem que se reunir novamente e tá vendo e dar o seu parecer através do que o prefeito nos falou, nos trouxe aí de informações. Tá ok, vereadora, só adiantando, o referido projeto não entra na ordem do dia hoje, uma vez que o projeto não tem o parecer da Comissão de Urbanismo. Então, sim, mas eu gostaria que ele não entrasse nem na próxima sessão, enquanto o senhor prefeito não nos desse as informações necessárias para a comissão analisar. Não pode deixar que eu procurarei pessoalmente o prefeito essa semana e pedir para ele o mais rápido possível a resposta para que a comissão possa sentar novamente aí e ter um posicionamento. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre com relação ao requerimento número 27. Ninguém mais se manifestando, eu submeto o referido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica, então, aprovado o referido requerimento. Nós não temos mais requerimentos escritos. A palavra está livre
para possíveis requerimentos verbais. A palavra está livre. Senhor Senhor presidente, presidente, Vereador Edson, por favor. só comentar sobre o requerimento número 25, sobre a estação NOB, que eu cito, acho que 30 anos ou mais que ela encontra-se abandonada e deteriorada, e um ponto negativo para os bairros ali da rua Nelson Costa, né? Mangue Seco, Coab Cris, e os residenciais Carina, também Maria Luísa, né? E conversando com o vereador, não se encontra presente, o vereador Juninho, ele falou que já há anos também batalha para que a prefeitura tome posse ou uso daquele espaço para que seja feita um espaço para moradores, biblioteca, um espaço para idoso, qualquer coisa desse tipo. E esse vereador já tentando ajudar ou sanar esse problema aí, entrei em contato com alguns deputados aí para que forneça o caminho correto, o caminho exato, né, para a gente estar pedindo aí essa sessão de posse ou uso aí pela prefeitura, pelo executivo. E a gente vê algumas cidades aí que conseguiram transformar o espaço da NOB em bibliotecas e espaços aí que a prefeitura utilizou muito bem para a comunidade local. E aproveitando também, senhor presidente, eu queria fazer um requerimento verbal, que se peça ao executivo, né, que mande a esta casa. A gente está num período de pandemia e a gente sabe que muitas pessoas estão passando por necessidades, desempregadas, e desde o ano passado, né, e que se o executivo mandasse para esta casa um projeto de lei isentando da tarifa de água e esgoto e também da TIP, a taxa de iluminação pública, pessoas de baixa renda, famílias de baixa renda, né, de renda, ou pessoas também que perderam seu emprego em decorrência da pandemia. Acredito que será um projeto muito bem elaborado. A gente está estudando, a gente pesquisa para falar e a gente vê que várias cidades estão fazendo esse projeto. Famílias de baixa renda que consomem o consumo mínimo de tarifa de água aí, o executivo faz esse projeto para estar beneficiando essas famílias por um período ou nessa época da pandemia. E junto a isso, senhor presidente, também peço ao senhor aí que, se o executivo achar que vai ter perdas no orçamento, que a gente, através desse recursos que sobra na Câmara, está fazendo esse repasse aí. Então, é uma forma da Câmara e da Prefeitura estar ajudando essa população que está sofrendo nessa época de pandemia, nessa época que várias famílias aí estão desempregadas ou passando por dificuldades. Tenho dito, senhor presidente. Com relação ao requerimento do vereador Edson, a palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto o referido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica, então, aprovado o requerimento do vereador Edson. A palavra continua livre para possíveis requerimentos verbais. senhor presidente. Vereador Lucas. Senhor presidente, eu tenho alguns requerimentos verbais. O primeiro é para Vossa Excelência, para o senhor presidente da Câmara. Gostaria de saber qual que é o prazo que o senhor presidente e os membros das comissões têm para estar respondendo os ofícios encaminhados pelos vereadores. Este é o primeiro. O segundo requerimento, eu gostaria de saber da possibilidade do PL 24 de 2021, que institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dele passar por avaliação da Comissão de Educação, Assistência Social, Cultura, Esportes, Lazer, Direitos Humanos, Cidadanias e Direitos do Consumidor. É composta por mim, pela vereadora Cíntia, pelo vereador Luciano. Tenho certeza que vai estar contribuindo ainda mais com esse projeto de extrema importância, visto que não tem nenhuma política pública destinada a essa área. E o terceiro requerimento, senhor presidente, entra na questão do primeiro. Eu queria saber da Vossa Excelência quando vão ser pautados o PL 20/21, que torna pública a lista de vacinação do Covid, e o PL 21/21 estabelece as igrejas e os templos como as atividades essenciais.
que já foi protocolado, já foi lido em plenário. Ainda não recebi o parecer das comissões. Então, esses são os meus 3 requerimentos endereçados a Vossa Excelência. Com relação ao requerimento do vereador Lucas, a palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto o referido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica, então, aprovado o requerimento do vereador Lucas. Salientando, vereador, que o projeto que torna pública a lista de chamada está na pauta de hoje, para votação, assim como o projeto 21, que estabelece as igrejas e os templos, também entrará na ordem do dia hoje, assim como a criação no hábito do município de Guaiçara, a medalha de honra ao mérito, Nelson Prudêncio, projeto número 22, e o projeto de lei número 29, que deu entrada nessa casa hoje, assim como o projeto de emenda modificativa número 26, número 1 de 2021, que altera o projeto de lei número 18 de 2021, que institui a Lei Lucas. Então, esses são os projetos que serão pautados na sessão de hoje, uma vez que os mesmos encontram os pareceres das comissões, tanto favoráveis quanto contrários. Como eu já tinha salientado no início da sessão, para a vereadora Cíntia, com relação ao projeto de lei do prolongamento da Avenida Paulo Xavier, onde o mesmo não entraria hoje por conta que não tem parecer das comissões ainda. Ok? Mas providenciaremos ainda essa semana a resposta para os requerimentos do nobre vereador. A palavra continua livre para possíveis requerimentos verbais. Senhor presidente. Vereador Elias Cordeiro. Senhor presidente, boa noite a todos, né? As pessoas que nos acompanham aí, né? Internautas, através do Face, das redes sociais, boa noite. Senhor presidente, meu requerimento ao executivo, ao prefeito municipal, né? Você vê aí que a verba que vem, né? O recapeamento aí da estrada Guaiçara-Promissão já praticamente já está liberado, né? E a BR-153 também aí já se pronunciou de fazer aí, né, a duplicação, né, passando aqui por nossa cidade de Guaiçara. E o meu requerimento, senhor presidente, para que o prefeito viesse a possibilidade de, já que vai mexer, né, nessa BR-153, se ele não tinha possibilidade de estender a entrada do município, a nossa entrada da cidade, até aqui no trevo do Clemente Ferreira. Assim, com iluminação como está ali na entrada da cidade, com a pista, né, de ciclismo, né, que estendesse até aqui no nosso trevo do Clemente Ferreira. Esse é meu requerimento, senhor presidente, tenho dito. Com relação ao requerimento do vereador Elias, a palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto o referido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica, então, aprovado o requerimento do vereador Elias. Vereadora Cíntia. Senhor presidente, eu queria fazer um requerimento verbal ao senhor prefeito sobre os 2 projetos de leis, do número 24 e o 26 de 2021, tá? Da Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autismo, a UTEA, e o outro da criação do Centro Educacional Multidisciplinar. Eu queria solicitar do seu prefeito se ele já tem um levantamento dessas crianças e adolescentes que necessitam desse atendimento especializado, dessa inclusão. Eu queria saber se ele já tem um levantamento de quantas crianças, quantos adolescentes tem no nosso município que precisa desse atendimento, até para a nossa comissão poder estar fazendo um trabalho mais amplo e mais voltado para esse projeto, como eu falei, que eu parabenizo ele. Então, eu queria ter mais informações sobre esses 2 projetos. E é de suma importância que ele encaminhe para essa Casa de Lei, para nós, vereadores, tomarem ciência de quantos
adolescentes, crianças com todas essas necessidades, TEA, transtorno, TOD e outros mais que se incluem dentro do centro multidisciplinar que será formado. Tenho dito, senhor presidente. Com relação ao requerimento da vereadora Cíntia, a palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto o referido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica, então, aprovado o requerimento da vereadora. A palavra continua livre para possíveis requerimentos verbais. Ninguém mais se manifestando. Passaremos, então, para a leitura das indicações. Nós temos a indicação número 44 de 2021. Senhor segundo secretário, para a leitura do mesmo. Indicação número 44 de 2021, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando ser importante identificar os prédios públicos de nossa cidade, principalmente quando esses recebem denominação em homenagem a alguma figura ilustre de nossa história, indico ao senhor prefeito para que verifique a possibilidade de determinar o setor competente para que execute a pintura de nome do vereador Geraldino da Silva, na faixa externa da Estação Criatividade, Sala das Sessões, presidente Gondo Takei, Guaiçara, 3 de março de 2021. Assina Lucas Christian Fernandes. Indicação será encaminhada. Nós temos a indicação número 45 de 2021. Senhora a primeira secretária, para a leitura do mesmo. Indicação 45 de 2021. Senhor presidente, senhor vereadores, considerando inúmeras solicitações de moradores da rua Guerino Campaner, um dos acessos do centro da cidade, a saída para Lins, através da marginal do Córrego Nita, que, inconformados com a velocidade desenvolvidas pelos veículos na referida rua, colocando em risco a integridade física dos usuários e principalmente das crianças que, por vezes, brincam na parte externa de suas residências. Indico ao senhor prefeito para que se verifique com a urgência possível de determinar ao setor competente a instalação de uma lombada na rua Guerino Campaner, Sala de Sessões, presidente Gondo Takei, Guaiçara, 3 de março de 2021, vereador Lucas Christian Fernandes. Indicação também será encaminhada. Nós temos a indicação número 46 de 2021. Vereador Edson, segundo secretário, para a leitura do mesmo. Indicação 46 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando inúmeras solicitações de moradores da rua José Graciotin, no Jardim Bela Vista, Coab Velha, sobre uma erosão que já há algum tempo vem atrapalhando o tráfego de veículos e pedestres naquele local, indica ao senhor prefeito para que verifique com urgência a possível determinação ao setor competente, providência no sentido de aterrar aquela erosão. Sala das Sessões, presidente Gondo Takei, Guaiçara, 3 de março de 2021. Vereador Lucas Christian Fernandes. Indicação também será encaminhada. Nós temos a indicação número 47 de 2021. Senhora primeira secretária, para a leitura do mesmo. Vereadora, libera o microfone, por favor. Desculpa. Indicação número 47 de 2021. Senhor presidente, senhor vereadores, considerando solicitações dos moradores da rua André de Souza Lima e Odete dos Santos Gonçalves, na Vila da Saúde, indico ao senhor prefeito para que verifique a possibilidade de determinar ao setor competente a colocação de placas proibido jogar lixo no terreno situado entre as referidas ruas. Sala de Sessão, presidente Gondo Takei, Guaiçara, 5 de março de 2021, vereador Lucas Christian Fernandes. Indicação também será encaminhada. Nós temos a indicação número 48 de 2021. Senhor segundo secretário, para a leitura do mesmo. Indicação 48 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando ser importante informar a população dos locais destinados a embarque e desembarque de ônibus coletivos em toda a nossa cidade, indica o senhor prefeito para que verifique a possibilidade de sinalizar nas vias públicas de nossa cidade
os locais de parada de ônibus coletivos do Raposinense e do Paizão, com a colocação de placas parada de ônibus. Sala das Sessões, presidente Gondo Takei, Guaiçara, 5 de março de 2021. Vereador Lucas Christian Fernandes. Indicação também será encaminhada. Nós temos a indicação número 49 de 2021. Senhora primeira secretária, para a leitura da mesma. Indicação número 49 de 2021. Senhor presidente, senhor vereadores, considerando o aumento do tráfego de veículos na Avenida Paulo Xavier Ribeiro, considerando que fui procurado por moradores que residem próximo ao comércio Casa de Carne Avenida, considerando que, para uma melhor segurança no trânsito e motivado por alguns motoristas que trafegam em alta velocidade, indico ao excelentíssimo senhor prefeito para que verifique a possibilidade de instalar redutor de velocidade, lombada, na Avenida Paulo Xavier Ribeiro, próximo ao número 184. Sala de Sessões, presidente Gondo Takei, Guaiçara, 22 de março de 2021, vereador Edson Almeida dos Santos. Indicação também será encaminhada. Nós temos a indicação número 50 de 2021. Senhor segundo secretário, para a leitura do mesmo. Indicação 50, 2021, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que os moradores da rua Rui Barbosa reclamam sobre a falta de asfalto nessa rua, diante do exposto, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal verifique a possibilidade de asfaltar a rua Rui Barbosa, próximo à Escola Antônio Francisco dos Santos Júnior. Sala das Sessões, presidente Gondo Takei, Guaiçara, 25 de março de 2021. Vereador Lucas Christian Fernandes. Indicação também será encaminhada. Nós não temos mais proposituras a ser deliberada, uma vez que nosso tempo regimental está por 7 minutos para finalizar. A palavra está livre na parte do pequeno expediente. A palavra está livre. Ninguém, então, desejando usar. Da palavra. Vereador Luciano. Boa noite a todos. Hoje agradeço aí nosso executivo, o senhor prefeito Bruno, por ter atendido aí um requerimento aí que eu e o Lucas tem feito sobre a iluminação pública dos braços de luz do Jardim Dom Bosco e Vila da Saúde. Hoje foi realizado agora na parte da tarde algumas partes do Jardim Dom Bosco e vai ter algumas partes da Vila da Saúde também. É uma satisfação muito grande, agradeço ao executivo, a população agradece, foi uma alegria para a população hoje. De coração agradeço, muito obrigado. Tem dito. A palavra continua livre. Senhor presidente. Vereador Elias Cordeiro. Senhor presidente, é o seguinte, a gente viajamos a São Paulo em busca de recursos, né? Há alguns meses atrás. E na mesma ocasião, a gente conseguimos aí, mas ainda falta documentação, ainda falta a liberação dessa verba para a gente poder colocar uma água de qualidade aqui no Jardim Dom Bosco. Eu não sei se dá para olhar aí, olha, tá vendo? Eu queria pedir encarecidamente ao prefeito Bruno para que perfurasse esse poço, senhor presidente, para dar água de qualidade para o meu povo aqui do bairro Jardim Dom Bosco e Vila da Saúde. Sei que o prefeito é uma pessoa humana, é gente bacana, mas nós estamos vivendo isso aqui, prefeito. O presidente, os vereadores, está difícil, tá? E eu gostaria de registrar nessa oportunidade que o prefeito aí, o Bruno, é uma pessoa muito boa, muito bacana, e sensibilizar, se ele perfurasse esse poço, presidente, e a verba que a gente conseguir lá, poderia destinar em outra área aí, a gente conversaria com o deputado, para que pudesse aí acelerar a perfuração desse poço. Ó, nobres vereadores, essa é a água, o pessoal está bebendo, nós estamos sofrendo. Tá? A pessoa, às vezes, chega cansada do trabalho e não tem, às vezes,
a água para pôr, para fazer alimento, às vezes tem que coar no pano, né? Porque a gente está sofrendo demais com isso aqui. E eu conheço o Bruno Floriano, o prefeito é nosso amigo, e eu tenho certeza que ele vai poder fazer esse trabalho de adiantar aí, para que a gente possa aí ter mais uma água de qualidade, tá bom? Eu gostaria muito de agradecer ao prefeito Bruno, que é um prefeito aí que regaça as mangas de verdade, admiro o teu trabalho, né? Sua dedicação à população guaiçarense, principalmente no enfrentamento ao Covid, que está sendo difícil demais, né? E eu tenho certeza que ele vai nos ouvir e poder nos atender, né? Esse é um desabafo, um apelo, sei lá, né? E eu deixo registrado, senhor presidente. A palavra continua livre na parte do pequeno expediente. Ninguém mais desejando usar, uma vez que, por se tratar de uma sessão remota, onde já comuniquei anteriormente que somente entrarão na ordem do dia os projetos na quais as comissões deram os pareceres, sendo assim, não teremos o pequeno expediente. Alguma objeção entre os nobres pares? Então, já na ordem do dia, dando início na votação dos projetos. Nós temos o projeto de lei número 20 de 2021, do Poder Legislativo, que torna público a lista de vacinação contra a Covid no município de Guaiçara. Parecer ambos com pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ambos todos contrário ao referido projeto, também da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, todos os membros também contrário ao referido projeto, assim como a assessoria dessa Casa de Leis. Portanto, de acordo com o nosso regimento interno, o artigo 254 e o 336, o referido projeto será imediatamente arquivado. As comissões usou-se do princípio da legitimidade e privacidade dos indivíduos, cláusula pétrea, previsto na Constituição Federal. Sendo assim, o projeto de lei número 20 de 2020 se torna arquivado. Senhor presidente. Pois não, vereador. Esse é um dos projetos que a gente solicitou o relatório da comissão, né? Não foi atendido, porque assim, como a gente vai entrar com os recursos previstos dentro do regimento interno, se a gente não está tendo acesso a alguns pareceres das comissões. Por exemplo, vai ter projeto votado hoje que tem vereadores que não sabem o teor dos pareceres das comissões. E então não dá para entrar com recurso, e gostaria de fazer uma ressalva nesse projeto de minha autoria. Em diversas cidades do estado de São Paulo, esse mesmo projeto, com as mesmas características, foram aprovados, por exemplo, na cidade de Dracena, na cidade de Tupi Paulista, na cidade de Ulicélia, e todos com parecer favoráveis das suas comissões. Também tem o respaldo do TJSP, tem várias cidades que o próprio Ministério Público está solicitando às prefeituras que disponibilizem essa lista para toda a população, porque já que é uma vacinação que todo mundo vai sofrer vacinação, não entra nesse critério da individualidade. Que nem, por exemplo, eu fiz um requerimento para o senhor prefeito, aprovado pela essa casa, o requerimento foi respondido e o prefeito disse que não poderia me dar a lista. Então, eu, vereador, não posso fiscalizar. Então, até entendo o parecer da comissão de tornar público, mas o executivo querer interferir na minha função de fiscalizar. Então, como que eu vou verificar uma denúncia de fura-fila se eu não tenho a lista? Então, por isso a gente realizou esse projeto, por isso que a gente já entrou com o Ministério Público para que essa lista seja divulgada e os vereadores tenham acesso. Então, esse comentário que eu gostaria de colocar. E uma questão de ordem, senhor presidente, no artigo 269 do Regimento Interno, fala dos pareceres das comissões.
que todo projeto inconstitucional ele tem que ser votado por parecer. Mas como o senhor já arquivou, na próxima oportunidade eu vou estar entrando, conversando com a comissão e com os advogados dessa casa, para a gente estar verificando se cabe algum recurso ou algo do tipo. E assim também que eu receber a lista do Ministério Público, eu vou estar disponibilizando para todos os vereadores. Tenho dito, senhor presidente, obrigado pela palavra. Ok, como já disse ao nobre par, a comissão talvez seguiu o mesmo segmento da resposta do prefeito com relação ao requerimento do nobre par. O princípio da legitimidade e privacidade dos indivíduos, não infringindo a Constituição. Nós temos também o projeto de lei número 21 de 2021, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Lucas Christian Fernandes, que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividades essenciais em períodos de calamidade no município de Guaiçara. Referido projeto encontra-se parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação, todos favoráveis, os membros, assim como a Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Financeiro, ambos também todos favoráveis ao referido projeto. Eu coloco o referido em discussão. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto o referido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica, então, aprovado o referido projeto. Nós temos o projeto de lei número 22 de 2021 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Lucas Christian Fernandes. Cria no hábito do município de Guaiçara a medalha honra ao mérito esportivo Nelson Prudêncio e de outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ambos todos contrários ao referido projeto. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, parecer contrário da maioria dos membros. Portanto, o referido projeto segue o mesmo rito, o artigo 254 e o 336 do nosso regimento interno, onde que as comissões se embasaram na seguinte alteração. O projeto altera a lei orgânica. A alteração da lei orgânica só poderá ocorrer através de projeto de emenda à lei orgânica. Portanto, o projeto foi protocolado no pedido projeto de lei, e no caso teria que ser um projeto de emenda à lei orgânica. Por esse motivo, as comissões rejeitaram o referido projeto, e onde o mesmo também se destina arquivado nessa casa de lei. Nós temos também o projeto de lei número 29 de 2021, do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valores dos Profissionais da Educação, Conselho Fundeb, atendendo às determinações legais contidas na Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Referido projeto encontra-se parecer das Comissão de Finanças e Orçamentos, ambos com a maioria favorável. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, todos os membros favoráveis ao referido projeto. Eu coloco o referido em primeira e única discussão. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto o referido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica, então, aprovado. Nós temos também um projeto de emenda modificativa número 1 de 2021, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Edson Almeida dos Santos, que altera o artigo 2º do projeto de lei número 18 de 2021, instituindo a Lei Lucas, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros por profissionais e funcionários que tenham contatos diretos com os alunos das creches
escolas do município de Guaiçara. Referida emenda encontra parecer favoráveis de ambas as comissões. Eu coloco o referido em primeira e única discussão. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto o referido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Os contrários se manifestem. Fica, então, aprovado. Como não temos mais projetos para a ordem do dia, a palavra está livre na parte de explicações pessoais. Senhor presidente. Vereador Edson. Fazer um agradecimento, presidente. Agradecimento ao prefeito Bruno. Agradecimento ao prefeito Bruno. Ele iniciou a reforma do parquinho no bairro Mangue Seco, com pedido deste vereador, né? E quem está executando a obra lá também vai os nossos agradecimentos, Samuel e o Silvio. Então, esse é o agradecimento que eu faço ao prefeito aí, que deu início aí a uma indicação deste vereador, aí, a reforma do parquinho do Mangue Seco. Também, senhor presidente, dar um esclarecimento sobre a conquista que tivemos, a nossa participação, essa vicinal que foi anunciada, Guaiçara Promissão, que vai ser recapeada. Inclusive, a licitação está marcada para o mês de maio. A licitação está marcada para o mês de maio, já para dar andamento nas obras, né? E teve a nossa participação, embora ainda não tenha sido citado, participação deste vereador Elias, Vitor, Ronald. Estivemos por 3 vezes visitando o mesmo deputado, esse deputado que deu um apoio imenso para essa conquista, deputado estadual Mauro Bragato. Fica aqui os meus agradecimentos a ele. Isto porque a nossa vicinal não estava nos planos do Estado para ser recapeada esse ano, e após essa cobrança, essa solicitação que fizemos aí constante, então conseguimos aí com que o governo anunciasse a nossa vicinal aí, Guaiçara Promissão, para ser recapeada este ano. Então, teve o nosso apoio, nossa participação, nossa ida a São Paulo, a Prudente, juntamente com o vereador Elias, o Vitor, Ronald e este vereador também. E também juntamente com o prefeito, né? A gente presta esse agradecimento a eles. Outro agradecimento, e parabenizo também, senhor presidente, o comandante da PM local, da Polícia Militar, Sargento Silvio, deu início a uma campanha na área social, campanha de arrecadação de gêneros alimentícios, né, cesta básica, para as pessoas que estão precisando nesse momento, né? E, inclusive, com a participação de algumas entidades e várias pessoas. Também a participação deste vereador não haveria de não ajudar, né? Então, a gente ajuda como pode, participa como pode. E convido também os nobres pares a estar participando também, fazendo esse gesto de cidadania e esse gesto aí de empatia, amor ao próximo. Então, são esses agradecimentos, senhor presidente, e esse destaque aí para essa ação social que vai ajudar muito as nossas famílias guaiçarenses. Obrigado, tenho dito. A palavra continua livre aos demais pares. Senhor presidente. Vereador Elias Cordeiro. Eu gostaria de parabenizar o prefeito Bruno, né, por um pedido que a gente fizemos, isso aí desde a época, né, de outros mandatos, quando a vereadora Gláucia já era vereadora, fez muito esse pedido, continua, né, essa batalha, e eu fiz um pedido ao prefeito Bruno, né, tanto verbalmente, sobre os braços de luz que a gente tem aqui no bairro de Dom Bosco, lâmpada que está faltando, né, e já em alguns lugares eu vi, né, que já está aí colocando braço de luz, né, melhorando a iluminação, poste de luz, e eu gostaria de agradecer ao Bruno, né, o prefeito, por estar dando essa atenção ao nosso bairro, Jardim Dom Bosco, Vila da Saúde. Sei que ainda falta muita coisa para ser feita, né, mas
devido a essa pandemia, vai se amarrando, vai aí dificultando. Mesmo assim, o prefeito vem aí, né, na medida do possível, trazendo benfeitorias, né? Eu acredito que vai chegar muito mais durante esses 4 anos. Mas eu gostaria de parabenizar o prefeito, né, por ter ouvido aí, né, a esse vereador, conversando com ele. O meu muito obrigado ao prefeito, né, por esse requerimento, esse pedido que a gente sempre vem fazendo e cobrando aqui para o bairro, que é um dos últimos a ser olhado aí pelo poder público, né? E está sendo visto aí, bem visto pelo prefeito Bruno, e eu gostaria de parabenizar ele. E dizer aí, né, também, fazer das minhas palavras, as palavras do vereador Edson, né, onde a gente foi até o gabinete do deputado Bragato, onde Guaiçara não estava na lista dos contemplados para fazer essa recapeamento da estrada Guaiçara-Promissão. O deputado mostrou para nós a lista dos municípios, né, como até São Paulo, no Palácio, onde o prefeito ele falou, né, naquela assembleia, o deputado Bragato assinando embaixo para que esse recurso fosse colocado este ano para que essa estrada seria recapeada, porque é de grande importância, né? Porque é uma via que tem muito tráfego, né? E cada dia que passa ficando mais perigosa. Parabéns ao prefeito Bruno, né? Eu confio bastante no trabalho dele e gostaria de deixar registrado aqui a minha força. Eu estarei sempre ao lado dele, pelo bem do povo de Guaiçara, naquilo que tiver ao nosso alcance, a Câmara poder ajudar também. Tenho dito, presidente. A palavra continua livre na parte de explicações pessoais. Senhor presidente, posso? Vereador Lucas. Senhores vereadores, senhora vereadora, população aqui que nos assiste virtualmente, vim falar um pouco sobre a pandemia. Para muitos, a pandemia, quando se fala das mortes, são apenas números. Mas para muitos que perderam amigos, familiares, é uma sensação péssima, indescritível. Muitos perderam amigos, entes queridos. Hoje eu perdi um grande amigo, que foi um dos responsáveis por eu ter vencido essa eleição, por estar aqui hoje debatendo com vossas excelências, que é o senhor Sérgio Fernandes. Então aqui eu dedico os meus sentimentos a todos os familiares, amigos dessa pessoa incrível que foi o Sergião. O jeito estourado dele, mas a gente sabia que era um homem de grande valor e de grande coração. Muitos estão perdendo familiares, muitos estão perdendo a sua renda, estão perdendo seus empregos. Então, como eu sou um vereador que anda todos os dias pela nossa cidade, a gente consegue ver que tem muitas pessoas aqui que estão desesperadas. Tem pessoas aqui, senhores vereadores, que estão passando fome. E o que dói no coração é ver que a política pública de assistência social no nosso município, não de agora, desde sempre foi falha, porque não tem uma pessoa técnica na secretaria, tem apenas uma cabide de emprego. Então, gostaria de pedir a vossas excelências para que a gente debata mais políticas públicas voltadas às pessoas que perderam sua renda, perderam seu emprego durante essa pandemia. Esses lockdowns, já foi comprovado que nem Araraquara fechou tudo, não surtiu efeito. Outras cidades também fechou indiscriminadamente, não teve efeito. Então, você proibiu o comerciante, você proibiu o autônomo, você proibiu o informal de trabalhar, é a pior crueldade do mundo. Muitos que têm os salários garantidos, é fácil você falar, fica em casa, porque o seu está na conta todo mês. Vou pegar um exemplo para vocês, senhores vereadores. Na cidade de Criciúma, o prefeito sugeriu um lockdown voluntário. Então, para as pessoas, os servidores públicos, que quisessem ficar em casa para se proteger, pode ficar, só que não vai receber. Então, vocês acreditam que ninguém quis? Então, desse jeito, ninguém quer. Então, eu vejo muitas pessoas criticando, só que assim, as pessoas estão indo para a rua porque elas precisam trabalhar. E eu não vejo uma defesa assim dessa população, dos comerciantes, de um foco tão... Porque muitos dizem que estão com os comerciantes, mas manda fechar. Que nem nesse final de semana a gente teve um lockdown, só que você fazer um lockdown e não dar assistência para as pessoas, não dar assistência para os empresários, é você brincar com a população. Então eu peço para que essa casa
nos próximos debates, a gente traga medidas para que a gente possa sanar esses problemas. Porque é triste porque eu recebo currículos, recebo os pedidos de ajuda, aí você liga para um amigo que trabalha numa empresa, você liga para outro amigo que é empresário, eles falam, não, tá tudo fechado, eu tenho que despedir, eu tenho que mandar embora. E o desespero do pai de dar um leite, filho pedir um leite que ele não ter, é gigante. Então, aqui estão a minha solidariedade a todas essas famílias, podem contar com o mandato desse vereador, e eu peço a ajuda de todos nessa causa, senhores vereadores. Muito obrigado pela oportunidade, tenham todos uma ótima semana. Senhor presidente. Vereador Elias. Só um minuto, senhor presidente. O nosso vereador aí, ele citou que o nosso município aí, a área social, ela é falha, que vem falhando, e eu gostaria de convidar o novo vereador para ir até o setor social, para ver o quanto eles estão ajudando. Talvez a informação não chegou até ele, né? Porque várias pessoas vêm recebendo auxílio, cesta básica para ajudar, para dar aí suporte, né? E eu convido o nobre vereador para ir até a área social lá, tá? Eu achei injusta essa palavra, que o município, o setor social anda falhando muito, né? Eu acho que sim, que precisa melhorar, mas vem fazendo um trabalho muito bacana. Tenho dito, presidente. Senhor vereador, eu aceito o convite, vamos fazer uma visita técnica. É que agora já passou a oportunidade, mas da próxima sessão vou fazer um requerimento solicitando todas essas famílias atendidas, porque tem várias pessoas que estão sendo deixadas para trás. Então, agradeço o convite do vereador Elias e reitero todas as minhas palavras. O nosso vereador, o nosso vereador, nós vamos fazer uma visita lá sim, tá bom? Talvez as pessoas não estão sendo assim, orientado, né? Como o senhor é um vereador, poderia orientar até a área social, né? Conversar com o prefeito para ver o que pode ser feito, porque o executivo e o legislativo, eu acho que está aí para somar, para ajudar. Eu deixo o meu dito, senhor presidente. A palavra continua livre na parte de explicações pessoais. Senhor presidente, peço a palavra. Vereador Luciano, a palavra. Boa noite a todos. Agradeço o senhor prefeito executivo, o senhor Bruno Floriano. Tive uma reunião com ele, falando sobre a caixa d'água, sobre a limpeza. Ele me atendeu super bem. Ele falou assim, que o mais rápido possível, em breve, vai estar tomando início aí com a iniciativa de estar, talvez, limpando para dar uma melhorada até ser feita essa perfuração desse poço. Só que ele falou que tem que ser um jeitinho meio delicado, para a população não ficar sem água, tem que arrumar um jeito aí para não atrapalhar a sociedade, porque muita gente vai ficar sem água. Ele falou assim, Luciano, que tal na época do frio? Na época do frio são a época que a gente usa menos água, o pessoal usa menos água, então a gente poderia estar aí trabalhando, fazendo uma limpeza aí, fazendo uma melhoria ali pelo bairro. Agradeço aí ao seu executivo por ter me atendido lá, nessa reunião que eu tive com ele. Já é uma esperança aí da gente estar trazendo a nossa melhoria para o nosso bairro. Entendido, senhor presidente. Obrigado. A palavra continua livre aos demais pares que ainda não usaram na parte de explicações pessoais. Ninguém mais desejando fazer uso, eu quero convidar os novos pares para a nossa próxima sessão ordinária, a ser realizada no próximo dia 12/4/2021, às 19h30. E sobre as bênçãos de Deus, eu declaro por encerrada a presente sessão ordinária. A todos vocês, meu boa noite.